Olá! Neste vídeo vamos entender o porquê que os modelos de linguagem de grande porte, ou Large Language Models, LLMs, consomem tantos recursos para seu treinamento. Falaremos sobre o que são LLMs e como são usadas em serviços como o ChatGPT. Certo. Esse treinamento é feito, com alguns vários desafios e questões importantes que envolvem como escalonamento e viés desses dados. Então, a princípio, o que são as LLMs? As LLMs são modelos de linguagem que foram treinados em grandes quantidades de dados de texto e que conseguem entender e gerar o texto humano de forma bastante convincente. Esses modelos são baseados em redes neurais profundas, ou tipo Neural Networks, principalmente usando arquiteturas de transformadores ou transformers. Só para relembrar, um transformer é uma arquitetura de redes neurais inventada por pesquisadores da Google, especializada em processar sequências como texto, usando mecanismos de atenção, self-attention, para poder identificar relações importantes entre as palavras, independente da sua distância. Então, ele leva em consideração a ordem em que as palavras estão acontecendo. Ele acaba substituindo redes recorrentes e permite um processamento paralelo e mais eficiente. Ou seja, ele acaba permitindo que o uso de GPUs seja realmente amplamente utilizado para o treinamento dessa base. Também serve como base para a construção do GPT e do BERT, que são muito usadas em processamento de linguagem natural. Essas LLMs podem ter bilhões de parâmetros, então esses padrões, esses elementos são ajustáveis e eles vão se adequando ao modelo conforme os padrões que um texto possui. Então, de acordo com os dados que foram inseridos na nossa LLM, esses parâmetros, esses bilhões, centenas de bilhões de parâmetros, vão sendo ajustados. E como é que as LLMs são usadas, de forma geral? As LLMs estão presentes em muitas aplicações no nosso dia a dia. E o nosso principal exemplo seria o ChatGPT, da OpenAI, que serve como um assistente virtual. Tem também ferramentas de tradução, como as primeiras LLMs foram criadas com ferramentas de tradução, e até mesmo sistemas de recomendação de conteúdo. Esses modelos conseguem responder perguntas, conseguem gerar textos criativos e até ajudam em algumas análises de dados, dependendo de como você estiver utilizando ele e se ele já tiver sido treinado com uma forma de conseguir tratar esses dados. Para isso ser possível, porém, acaba tendo um longo e caro processo de treinamento para permitir que esse modelo entenda uma linguagem natural humana. Mas, na prática, como é que é feito esse treinamento de uma LLM, de uma Large Language Model? Vamos entender como é que ele funciona. O processamento é baseado em fazer o ajuste de bilhões de parâmetros em uma rede neural usando dados de texto. O código vai envolver frameworks como o PyTorch e nós vamos acabar montando e treinando um modelo que possa entender essas sequências de texto. Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar agora um código padrão de como é que funciona um treinamento de uma LLM. Então, passando aqui por cima, temos que importar o PyTorch para poder fazer o uso dessa biblioteca, importar Neural Network, otimizadores, e nós podemos também carregar um sistema de montar uma informação ou carregar as informações, biblioteca Pandas para mexer com os dados, e essa TQDM é uma que eu estou utilizando apenas para conseguir entender o progresso do treinamento, para não ficar esperando até chegar no final. Então, o primeiro passo é você obter um dataset grande o suficiente, então pelo menos 1000 informações, porque se tiver poucas informações ele não consegue treinar direito. E vou definir algumas funções, né? Então, passando aqui bem por cima, aqui estão uma coleta de 2000 amostras, criei uma função que consegue transformar texto em tensores, que é a medida de uso do PyTorch, que ele faz com base em tensores. Criei aqui uma classe para poder transformar os textos em uma forma de IDs e de tensores que o PyTorch consiga entender. E uma outra classe, que é um transformer, conforme eu já tinha falado, que está usando máscara de atenção. E atenção é o sistema usado pelos transformers da Google para conseguir entender os padrões de texto, independente da posição em que eles estejam. E aí também estou fazendo aqui uma camada de embedding e uma camada de forward. Certo. Mas, indo direto ao treinamento do modelo, entendendo por que eles consomem tantos recursos, inicialmente eu estou aqui filtrando os textos, basicamente estou organizando também os índices deles. Eu estou carregando as informações. E aqui que chega a parte do treinamento em si, né? Eu vou definir um modelo
que vou utilizar para ser treinado. E eu estou usando aqui um simples transformer da biblioteca do PyTorch. Estou escolhendo aqui um tamanho de vocabulário de acordo com a tabela ASCII, que são 256 caracteres, e o tamanho dos embeddings, que são meio que umas reescritas dos textos, ou palavras, ou letras, para poder treinar o nosso modelo. Ao invés de passar uma palavra inteira, é muito mais prático para o treinamento você converter para outro tipo de informação. Então eu vou falar aqui que esse tipo de informações, que é basicamente os parâmetros que eu estou utilizando, são 128 aqui. O BERT, por exemplo, tem uns 756 e o ChatGPT tem bilhões, então são muito mais parâmetros. Certo. Escolhi aqui um critério de perda de entropia e um otimizador Adam com a learning rate, uma taxa de aprendizagem, desse valor aqui, de 0.001. Certo. O treinamento em si, basicamente eu vou passando por epochs, que são como se fossem rodadas de treinos de informação, e nele eu estou toda vez passando o meu novo modelo com algumas outras partes do meu treinamento na minha base de dados, e estou aplicando aqui um critério de perca para ele saber o quanto que modificou dos resultados, quantas informações foram perdidas de um treinamento para o outro. E aí eu meio que vou passando camada por camada lá no meu, do meu transformer, eu vou basicamente repassando por esse transformer aqui, para ele consiga se adaptar, adaptar parâmetros para as informações que forem passadas para ele. Após um tempo treinando, aqui foram 1000 informações, ele levou 6 minutos para a primeira epoque, para o primeiro treinamento, e levou mais 6 minutos para a segunda epoque. Qual é a questão? Aqui eu expliquei bem por cima o código, mas na prática ele acaba utilizando, quanto mais informações você coloca, mais você precisa ter parâmetros que possam ser ajustados para essas informações. Se eu colocasse poucos parâmetros, eu não iria conseguir notar meio que uma grande dimensão de todos os pedidos que uma pessoa pode fazer. Então, de acordo com o uso que a minha LLM vai ter, eu preciso treinar ela com mais informações. Certo? E quanto mais informações eu coloco, quanto mais específico eu quero que isso fique, eu preciso treinar ela melhor e mais vezes. Se eu fosse fazer um uso genérico, eu poderia treinar, utilizar o próprio modelo que o ChatGPT ou o BERT já propõe, que são as Pre-Trained LLMs, que algumas já vêm treinadas. Mas se eu for criar uma nova, eu preciso realmente escolher alguma informação extra, montar uma grande quantidade de dados e passar ela para ser treinada por esse novo modelo. Então eu iria meio que fazer um fine tuning, que é meio que escolher um novo critério, umas novas camadas de treinamento e passar uma outra quantidade de informações para o meu dataset para poder ser treinado. Certo. Então, continuando aqui, para poder escalonar esses dados, eu ter mais informações, levaria uma quantidade significativa de tempo. Se eu fosse passar 1000 informações, por exemplo, vamos supor que levaria 6 minutos. Se eu fosse passar 10.000, aí, seriam uns 60 minutos. Conforme eu fosse aumentando a quantidade de informações, eu iria precisando de um tempo muito maior. Isso se eu fosse fazer de uma forma meio que retilínea. Mas a ideia principal é que eu tenho como treinar isso meio que paralelamente. Eu poder treinar várias informações ao mesmo tempo e mudar vários parâmetros ao mesmo tempo, ao invés de um por vez. Para isso, acontece o uso de GPUs e de TPUs, que são dispositivos físicos que conseguem calcular cálculos muito intensos e de forma paralela, permitindo que eu consiga diminuir drasticamente o tempo. Só que as melhores GPUs e TPUs são muito caras, e isso acaba gerando um custo muito grande, tanto de tempo quanto de energia, para poder de fato treinar esse nosso modelo. Outro ponto também que é muito difícil para escalonar um modelo é que os vieses dos dados acabam atrapalhando. Tem até algumas questões éticas envolvidas nisso, em que, por exemplo, vamos supor que eu preciso aumentar a quantidade de informações, mas eu não posso só escrevê-las, eu preciso obter de algum lugar. Então existe um limite de quantas informações são reais e realmente valiosas para o treinamento da minha LLM. Porém, eu não posso simplesmente sair pegando informações de outras pessoas e colocando para treinar meu modelo. Logo, é necessário que exista essa dificuldade de conseguir encontrar informações que sejam confiáveis para treinar nosso modelo. E se todas as informações que ele for treinado, por exemplo, estiverem contendo algum tipo de preconceito, esse treinamento vai ser feito com base no preconceito, a menos que tenha alguma interferência humana para que palavras desse tipo sejam retiradas, palavras que contenham um cunho preconceituoso, por exemplo, sejam retiradas do nosso contexto de treinamento,
para melhorar o desempenho da nossa LLM. Então, de forma geral, vimos aqui o que são LLMs, né? Para que elas servem, como elas são treinadas, e alguns desafios, como tendo vieses e processamento para elas possam ser treinadas. Se você gostou, deixa um like, muito obrigado e estou à disposição para tirar dúvidas nos comentários.